Oi. Graça e paz, amada igreja. Estamos alegres que Deus nos concedeu mais uma semana de vida, mais um começo de outra semana, por isso estamos alegres. Amados, desde já quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 9, 9.
Mateus 9:9 diz, tem como título, o chamado de Mateus. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria e disse, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se sentaram à mesa juntamente com Jesus. E seus discípulos, vendo isso, e os fariseus perguntaram aos seus discípulos, por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendeu o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Senhor Deus, eterno e soberano Pai, graças te damos, Pai santo, amado e querido, pela sua graça, Senhor Deus, pela sua misericórdia, ó Pai, que é a causa de nós sermos consumidos. Obrigado, Senhor Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, no decorrer da semana. Livramentos visíveis, ó Pai, e livramentos invisíveis, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Essa oração que já te faço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Amados, aqui vimos que Jesus ele ia passando caminho, ele tinha acabado de realizar uma cura em Cafarnaum de um paralítico, e ali no caminho que ele ia, ele passou de frente a uma coletoria de impostos. E ali ele viu um jovem, viu Mateus, e chamou Mateus, segue-me. E de imediato, Mateus deixou tudo que estava ali, tudo que estava fazendo, para seguir a Jesus. E o interessante aqui também, amados, é que os fariseus, eles criticam Jesus, porque Jesus está comendo com publicano e comendo com pecadores. Publicanos também são cobradores de impostos. Por que teu mestre ele está comendo com publicanos e com pecadores? E aí Jesus ele responde que quem precisa de médico são os doentes, e não aqueles que estão bons, que não têm essa necessidade. Eles, quando viram Jesus ali comendo com os publicanos, eles dizem, mas quem é esse mestre que está comendo com publicanos? Porque os publicanos, os cobradores de impostos, eles tinham, como somos sabedores a respeito de Zaqueu, no texto da Bíblia, que eles eram considerados como pessoas que adquiriram a sua riqueza ilicitamente. É tanto, amados irmãos, que os publicanos, eles não dizimavam, porque quando eles iam para o templo dizimar, os fariseus ali, eles não queriam que dizimasse por acreditar que ali seria um dinheiro vindo ilicitamente, de algum tipo de fraude, de alguma tramóia, como diz no popular. Então eles eram discriminados. E para se tornar, amados irmãos, um cobrador de imposto, tinha um cobrador de imposto que ali era denominado já pelo governo, e tinha pessoas que ele pagava uma quantia para ser cobradores de impostos. Ou seja, eu moro em Campina Grande e aqui não tinha pessoa nenhuma que cobrava imposto. E o que era que eu fazia? Ia lá no governo, dizia, vou pagar uma soma de tal valor para eu cobrar um imposto ali de Campina Grande inteira. E o imposto, amados irmãos, não era só impostos de casa, de colheita. Tem imposto pessoal também, pessoas adultas a partir de 15 anos já pagavam imposto também. Não era a mesma quantidade, mas era outro tipo era um imposto com valor menor. Então Jesus aqui ele demonstra que aqueles homens, os fariseus, eles não estavam preocupados com amor, não estavam preocupados com a vida daquele homem que era cobrador de impostos, mas ele estava preocupado com sua religião. Olha, tem pessoas que é religioso ao ponto, amados irmãos, como vimos em algumas vezes, de
pensar que é melhor do que o outro. E aqui Jesus ele fala assim: misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque em vez daqueles fariseus, ele ter misericórdia dos pecadores, não, ele queria o sacrifício. Mas Jesus não, Jesus ele tinha misericórdia daqueles pecadores. A palavra misericórdia, em uma das traduções, porque são muitas, significa ter amor pelaquela pessoa, ou sentir o que aquela pessoa está sentindo. E Jesus ele era o amor, ele é o amor em pessoa, diferente daqueles fariseus que só se preocupavam em ser melhor do que os outros. Amém, amados irmãos? Que prosseguimos, amados, tendo misericórdia, tendo amor ao próximo, não se agarrando em religião, assim como fizeram eles. Eu me lembro que tinha um amigo meu que uma vez ele disse que ele foi pedir no ônibus, antes de ter uma conversão, antes de ter um encontro com Cristo, foi pedir no ônibus e ali passou o ônibus todo pedindo e ninguém olhou para ele. Ele disse: Gustavo, tinha muita pessoa ali, creio eu, evangélica ali dentro do metrô, mas nenhum falou comigo, era como se eu estivesse lá e não existisse. E muitas vezes acontece isso, pessoas passam despercebidas. Por quê? Porque fulano é assim, eu não vou lá falar com ele, não vou lá dar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, dizer que Jesus ama ele. Um Jesus te ama, meus irmãos, faz muita diferença na vida de uma pessoa. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos dar início agora ao período de louvor. Nosso irmão Léo. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Queria pedir à igreja que ficasse em pé, para que juntos, com palmas, com alegria, com cânticos de júbilo, vamos todos entoarmos louvor ao nosso Deus, o Deus que é santo, maravilhoso, que é a causa de nós estarmos aqui como igreja, como comunidade, para juntos adorarmos o nosso Deus. Porque se não fosse pelo motivo de adorarmos a Deus, para quem nós nascemos? Por que nós estamos aqui? Então, que você faça dessa igreja, que você faça dessa canção como uma rendição sua, não só de palavras, mas que você possa viver o que você está cantando. Amém, igreja? Vamos juntos louvar o nosso Deus. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Não vou pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Continuando em pé, vamos fazer uma canção agora, uma oração. Dizer: Espírito, enche a nossa vida, enche a minha vida, enche a igreja. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Início. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Diga. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga conforme a canção. As minhas mãos eu quero levantar.
Meu coração eu quero derramar. Olha diante do teu altar. Diga as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, louvado seja o teu nome. É a maravilhosa graça do nosso Senhor Deus que nos faz estarmos aqui. Foi o seu sangue derramado na cruz que nos comprou, que nos trouxe para si, que nos fez amigos dele. Vamos juntos cantar essa canção. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, o amor que não falha. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. É maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. o nosso Deus é digno de receber toda honra. Vamos declarar isso? Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna
venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, sangue vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, louvado seja Amém? teu nome. A igreja pode sentar. Nesse momento, quem trouxe seus dízimos, suas ofertas, pode ficar à vontade para contribuir na casa do Senhor, para o manimento da obra. Amém? Vamos juntos continuar adorando a nosso Deus. Senhor, direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há a quem eu ame. Senhor, direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro.
és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Vamos cantar no início? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Tudo pode passar, tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há
desistir. Um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Onde encontro meu refúgio. eu me rendo aos teus pés. Que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Diga, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Amém, amados irmãos? Vamos ficar de pé para orarmos. Logo após a oração, está a palavra com o nosso pastor. Amém? Senhor Deus eterno, soberano, Pai, obrigado, Pai Santo amado, querido, pela sua graça, sua misericórdia, Senhor Deus. Obrigado, Pai Santo amado, porque sabemos, ó Pai, que existe, ó Pai, todos os dias, ó Pai, um amanhã preparado para teu povo, ó Pai. Obrigado, Pai Santo amado, querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Por ser, Pai Santo amado, querido, nosso mantenedor, Pai, não ter deixado nos faltar nada, Pai, mas sempre tem provido, ó Pai, todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui representada, Senhor Deus. Pai Santo amado, querido, perdoa, Senhor Deus, nossas falhas, nossos pecados diante de Ti, porque pecamos, ó Pai, constantemente. É essa oração, Pai Santo amado, que já te faço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para tudo sempre. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Bênção, né? As crianças podem ir para a sua sala. Isso, devagar. Pode ir para a salinha. Isso. Bênção. Queridos, eu convido você a ficar de pé, abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, e vamos ler do versículo 18. Você abre a sua Bíblia, nós ainda iremos orar. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Mas antes vamos fazer a oração. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tua graça, por tua misericórdia.
Te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui nesse lugar para juntos celebrar os teus grandes feitos e aqui nos alegrar na tua presença. Deus, nos render diante de tua presença. Ó Pai, proclamar, ó Deus, da alegria de te servir. Ó Deus, clamar que teu Espírito Santo venha sobre nós, enchendo de sua graça, do seu poder. Ó Deus, diante da tua presença nós nos prostramos. Queremos colocar diante de ti, ó Pai, aqueles que têm problema de saúde, financeiro, conjugal, no trabalho, na escola. Que a tua bênção seja sobre cada um. E que nesse instante a tua palavra, ó Deus, acalme e aquiete nosso coração. Queremos ler a tua palavra, compreender, ó Deus, o que o Senhor tem a falar para nós. Em nome de Jesus. Amém. O texto da palavra de Deus diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, o escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram salvos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, são de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, todo aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Sente-se. Você pode sentar? E sentado, vamos mais uma vez orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, ó Deus, quando proferida, ó Deus, ela dá vida. O Senhor falou e o mundo veio a existir. O Senhor usou o profeta e naquele vale onde só havia mortos, através da tua palavra, aqueles mortos receberam vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas a tua palavra nos regenerou, nos deu uma vida nova. Deus, e essa palavra que nós temos lido, ela também é poderosa, é a tua palavra, é palavra capaz de transformar, de mudar. Deus, nessa noite, vem trabalhando no nosso ser, transformando, ó Pai, dando vida àquele que está morto espiritual, e a nós que já temos a vida em Cristo, vem transformando para a glória do teu nome. Vem abençoar nossas crianças, que estão ali também no seu ambiente, para juntas aprender também a ouvir a tua voz, para amar a tua palavra, para dedicar sua vida a ti. Abençoa aqueles que têm se dedicado no ensino dessas crianças, cada um dos professores. Deus, nós pedimos a tua bênção, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui nessa missão de fazermos a exposição das cartas que Paulo escreve aos Coríntios. E nós já temos caminhado algumas semanas, estamos entrando na terceira semana com os irmãos. E essa carta tem muito a falar para nós. É uma carta que trata de muitos problemas daquela igreja lá de Corinto. E nos ensina bastante coisas, ainda hoje,
fala ao nosso coração. E nesse texto que nós vamos fazer a exposição de hoje, nós vemos algo maravilhoso, algo paradoxal e até contraditório para nós seres humanos. A obra de Deus feita através de Cristo, que é humanamente, analisando, paradoxal, inusitada, não dá para compreender, mas ela é eficaz. Ela é poderosa para salvar. É o texto que Paulo traz para nós. É o texto que o Senhor preservou para nós. Queridos, muitos pensadores já passaram, passam, vivem, já fizeram história, estão fazendo. Faz com que a gente pare e pense, busque soluções, busque conhecimento. Alguém, René Descartes, ele começa a perguntar, a pensar, a questionar, e começa a questionar tudo se torna questionável para ele, até aquilo que ele vê, isso é questionável, porque ele pode estar vendo uma ilusão, pode ser algo que o cérebro dele esteja produzindo, pode ser alguma coisa que está produzindo e aquilo não seja realidade. Mas segundo ele, a forma de saber o que é real ou não é quando se pensa. Então, quando você pensa aquilo é real, você existe. Penso, logo existe. Logo existo. A dúvida, fazendo ele pensar, dá a certeza que ele existe. Os homens, em seus pensamentos e seus conhecimentos, fizeram a ciência progredir. Fizeram com que o conhecimento chegasse até nós. Fizesse com que descobertas fossem feitas. E eu fico pensando, irmãos, como é que, naquela época, aqueles homens, sem a estrutura que nós temos, conseguem, na época de Galileu, na Idade Média, ver planetas como Saturno, como Júpiter. Eles conseguiam chegar a esses equipamentos, fazer e ver. Pensando. Fizeram com que a ciência chegasse até nós, fizesse com que os pensamentos lógicos chegassem até nós. Mas nunca foi e nunca será através do pensar humano, de forma lógica, de forma filosófica, que o homem vai chegar ao pleno conhecimento de Deus, vai chegar a se relacionar com Deus, a conhecer a Deus como um ser pessoal. E Paulo trabalha isso aqui nesse texto. Ele mostra que o homem só tem uma mudança, só chega a uma relação pessoal, ou a salvação, a transformação, não por conseguir pensar, conseguir saber, conseguir explorar todas as suas faculdades mentais ou conhecimento e chegar até lá, mas sim através de algo que humanamente não teria valor. É contraditório, é paradoxal, é inusitado, é estranho, não dá para entrar na mente. Mas é essa mensagem que humanamente não se enquadra naquilo que a gente acha que é o correto, é que traz salvação. Que Paulo diz que é a cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo. Semana passada a gente já disse que ficaria alguma coisa para hoje, quando Paulo, falando para os coríntios, exaltando a unidade, no versículo 17, ele diz: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria da palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Então Paulo, ele no seu discurso, não é porque para nós há essa divisão de versículos, de capítulos, de temas, subtemas, mas a carta é escrita de forma corrida. Paulo já dá digamos que ele deixa essa bola quicando, fala da cruz de Cristo, e agora ele vai falar sobre a cruz de Cristo, sobre essa mensagem que fala sobre a cruz de Cristo. E ele vai mostrar como essa obra de Deus é eficaz. E ele fala, nesse primeiro versículo, sobre essa mensagem como é inusitada, como é, eu gosto muito do termo, é esdrúxula, olhando humanamente. Versículo 18, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa palavra que é loucura, ela é o poder de Deus. Paulo, que já tinha iniciado falando sobre a cruz de Cristo, ele vai falar
E quando ele fala da cruz de Cristo, ele está falando da obra. E vai falar sobre a pregação dessa obra de Cristo. E ele fala dessa obra que não é fácil de ser aceita. Não é fácil de ser digerida aos olhos humanos. Paulo chega a dizer que essa mensagem dessa obra, isso que aconteceu, é loucura. Dependendo da tradução, vai dizer até que é idiotice. Essa mensagem da cruz. Essa mensagem produz dois grandes efeitos. Essa mensagem louca, estranha, esdrúxula, paradoxal, vai causar dois grandes efeitos, irmãos. Vai causar escândalo. Vai causar loucura. Porque não tem como encontrar lógica na razão humana. Porque a palavra da cruz é loucura. Nada se encaixa de forma plausível no nosso entendimento. Nada é aceitável. Paulo falando para aqueles da sua época, para aqueles que viviam ali, e ele vai falar daqueles que são judeus, daqueles que não são, e nessa região aqui da Acaia, da Grécia, ele vai tocar nesses dois temas. Primeiro ele diz que o efeito que essa mensagem louca causa escândalo, mas ela também causa outro grande efeito. Se ela não é fácil de digerir, de engolir essa mensagem, ela causa outro efeito. É loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. É um extremo. Se para um não vale nada, é loucura, para outro consegue encontrar força e mostrar que há poder nessa mensagem. São extremos totalmente opostos. Um que não vale nada, a ideia, e outra que ela é super poderosa. Agora, esse efeito não é provocado no mesmo público, não. Talvez se nós formos fazer um teste aqui com o público igual, quando se vai fazer uma pesquisa ou a experiência, você pega o público igual, não é? Para ver qual é a reação do mesmo público. Aqui Paulo está dizendo que a reação é diferente porque os públicos são diferentes. Em cada público vai ter uma reação diferente. A reação de escândalo, de loucura, achar que não serve. Para os perdidos, essa reação acontece para com aqueles que não são salvos. A pregação da cruz, da palavra da cruz, é loucura para os que se perdem. Então, para aqueles que não são salvos, para aqueles que não estão salvos em Cristo, para aqueles que não encontraram refúgio, todos aqueles que não encontram refúgio, essa palavra não tem um efeito poderoso. Não serve, é loucura. Mas Paulo diz, para nós, e ele se enquadra, ele diz que todos aqueles de Corinto também se enquadram, aqueles da igreja de Corinto, que foram chamados por Deus, salvos por Deus, ele diz que essa palavra, ela é poderosa, é o poder de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem esse poder de causar esses efeitos diversos. Hernandes Dias Lopes, ele usa muito aquela expressão, né? O mesmo sol que endurece o barro é o que amolece a cera, derrete a cera. A palavra de Deus, a uns faz com que se feche, achando que é loucura, a outros faz compreender e ver que é Deus agindo. Paulo fala sobre isso na próxima carta dele, que ele escreve aos Coríntios, que futuramente estaremos fazendo a exposição, quando ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Os coríntios, aqueles que estão salvos em Cristo, os santos chamados à santificação, são um bom perfume de Cristo, e vai produzir vida. Mas vai produzir vida naqueles que são de Deus, naqueles que são salvos. Essa mensagem da gente produz morte naqueles que não são salvos. Irmãos, quando a palavra de Deus, ela não volta vazia, é porque quando Deus fala, se cumpre. A uns Deus vai salvar, a outros com seus pecados e sua rejeição, essa palavra faz com que ele doeça o coração e eles rejeitem a Deus.
dois grandes efeitos poderosos. Paulo diz que para alguns é loucura, mas para outros que confiam nessa palavra, para aqueles que creem, para aqueles que são salvos, eles podem encontrar o poder de Deus. Então Paulo mostra que isso que faz com que essa mensagem seja esdrúxula, louca, que não se enquadre dentro do perfil humano aceitável, é própria de Deus. Ele tem intenção que seja assim. Versos 19 e 20, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador do mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Paulo pega um texto lá de Isaías, naquela situação quando o Senaqueribe quer invadir Judá, e Judá buscando conselhos e querendo a ajuda do Egito, e Deus diz que vai confundir os egípcios e que os seus sábios não vão trazer solução, não vão de forma alguma fazer nada de bom. Aí Paulo diz que Deus intencionalmente aplica aqui, intencionalmente ele faz que a mensagem que é pregada para a salvação seja feito com que aqueles que buscam conhecimento e achando que por buscar o conhecimento em si, a sabedoria em si, a filosofia em si, vão encontrar Deus, vão entender das coisas de Deus, vão ser salvos, por isso, conseguir chegar à vida, esses estão enganados. Porque só tem uma forma de chegar à vida, é através de uma mensagem louca, que é a pregação de Cristo morrendo numa cruz. Deus mostra que aqueles que são sábios desse mundo não podem chegar a uma resposta sobre Deus sozinhos. Irmãos, nós conhecemos Deus a partir daquilo que Ele se revelou, não a partir do que nós sabemos. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se tornou conhecido. É como o pai que brinca com o filho e ele se esconde. E quantos nós já não fizemos isso com nossos filhos e os filhos não encontram? Aí você vai para um lugar para ele possa encontrar você, para que ele possa nos encontrar. Nós nunca saberíamos quem é Deus, nunca encontraríamos Deus. Deus se torna conhecido através de sua palavra, através de sua revelação. E a partir daí nós conhecemos Deus. O homem sozinho não pode chegar ao conhecimento correto de Deus. Não pode chegar à salvação. Só há uma forma, através de uma mensagem estranha demais ao mundo, a mensagem da cruz. Logo mais a gente vai falar um pouco da mensagem da cruz. Então Paulo avança no seu pensamento, em que Deus teve intencionalidade, ele foi intencional para que de fato não fosse pela sabedoria humana o homem chegasse até Deus. Porque Deus muito bem poderia fazer o seguinte, né, irmãos, quem pensasse bastante, conseguisse encontrar, juntar o quebra-cabeça do mistério da vida, saberia onde está Deus. Deus não poderia ter feito isso? Fazendo com que cada um trilhasse o seu caminho de ponta a chegar até Ele? Ele poderia ter feito isso. Alguns iam conseguir chegar, outros iam ter dificuldade, outros iam mostrar ao outro como seria o caminho, mas não. Não foi assim que Deus fez. Versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, ou seja, Deus agindo de forma sábia, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Paulo, então, de forma intencional, ele diz que Deus resolve trazer salvação ao homem, mas de uma forma que faz com que esse homem não possa dizer, puxar, avocar para si, que ele tinha condições de chegar até o próprio Deus, que ele tinha entendimento ou capacidade de ser salvo pelo próprio Deus. Na sua sabedoria, Deus faz com que o homem não possa conhecer a Deus por si só. Mas há uma forma, Paulo diz. Paulo deixa claro que a salvação vai ser provida pelo próprio Deus. Não é o homem que cria a sua salvação, que cria o seu caminho, ou que descobre o caminho. Mas uma salvação que vem do próprio Deus, há uma forma de se obter. É só
e somente só, não tem outra forma. É só e somente só essa salvação para aqueles que creem na loucura da pregação, para aqueles que creem na loucura da cruz de Cristo, da vida e morte de Cristo. Irmãos, não é algo que se faz, não é algo que se constrói, não é algo que se chega, é algo que se obtém, confiando na mensagem que Deus deixou. A forma que Deus deixa para o homem obter a salvação, ser salvo nele, que Deus chama, na realidade, Paulo mostra isso, a homens serem salvos nele, é crendo em Deus, crendo em Cristo, crendo na mensagem, no plano de Deus para o homem. É isso. Os anseios pessoais, os desejos que cada um tem, irmãos, não podem fazer com que cheguemos à satisfação, à salvação, porque a mensagem da cruz não satisfaz os nossos desejos em si. Paulo mostra isso, dando exemplo a dois povos, os judeus e aqueles que não são, os gentios. Versículo 22 diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Irmão, se a gente fosse colocar aqui o povo brasileiro, o povo campinense, o povo da liberdade, nesse texto, o que é que a gente ia buscar? Paulo diz que os judeus, eles querem alguma coisa mais forte, mais clara, mais evidente, que mostre o poder de Deus. Aquele povo estava acostumado a ver a revelação de Deus. Aquele povo estava acostumado a ver os sinais de Deus. Lembra lá no Egito? Quando Deus estende suas mãos e derrama aquelas 10 pragas sobre o Egito. Lembra o povo atravessando o Mar Vermelho, Deus abrindo o mar, Deus fazendo com que uma nuvem guie eles. Durante o dia tem sombra, durante a noite tem claridade, tem fogo. Deus faz com que levante juízes e opere milagres. Aquele povo está acostumado com sinais, com milagres. Faz com que Elias faça descer fogo do céu. E esse povo, Paulo diz, eles querem ver uma prova de que a ação de Deus é real. Os anseios daquele povo é uma demonstração de poder de Deus. Não era isso que o pessoal ficava pressionando Jesus e diz: mostra-nos sinais para que creiamos em ti? Se o Senhor fizer sinal, nós vamos crer. Na visão, na mente, na mentalidade, no desejo, no anseio do judeu, ele queria um Messias, alguém que redimisse, que transformasse a nação de Israel, fizesse com que aquele povo voltasse a ser uma nação forte e poderosa, mostrando o poder, a força. Ser salvo, mostrar poder com um Cristo crucificado é inaceitável. Demonstra fraqueza e não poder. Irmãos, tem pregador que diz, eu não sei se os irmãos já viram aí, né? Que Cristo ele não quer falar de pobreza, diz que Cristo era rico, porque Cristo tinha praia na cidade e tinha casa na praia. A pessoa quer configurar Jesus como alguém forte e poderoso. Já teve pregador dizendo que naquela época, estar em instalações ali, como Maria e José ficaram para Jesus nascer, eram lugares preparados para receber pessoas. E não tinha essa visão tão campestre, rupestre, que nós vemos assim, de animais. O fato é que era um lugar humilde. Mas se quer desconfigurar um Jesus humilde, e que é um Jesus forte e cheio de poder. Gente, quantos de nós, quantos da população não quer votar em alguém que vai ganhar, porque diz que não vai perder o voto? Que é alguém que demonstre força e poder.
e não alguém que é derrotado. Os judeus querem sinais, e um Cristo crucificado não representa força e poder para eles. Por outro lado, os gentios, os gregos, de onde nasceu a filosofia, o buscar, o saber, o pensar, onde a própria cidade de Corinto está inserida, onde dizia que em cada rua tinha um sábio, um pensador, um filósofo, lá na cidade de Corinto. Ele está buscando sabedoria, o saber, o conhecer, um agir divino de forma favorável à razão, à lógica, uma salvação de forma compreensível, que eles possam pensar e pensando, chegar até naquela força maior, naquele motor que move todas as coisas, e assim poder chegar até Deus. Mas a mensagem de um Deus que morre é loucura, é inaceitável, não é sabedoria. Como é sabedoria? Um rei, um Deus, e aí no panteão grego ou romano, o Deus sempre vai ter poder sobre os seres humanos, sempre vai intervir de alguma forma na vida dos seres humanos. E como é que um Deus se torna homem e não consegue se defender da própria cruz? Como é que um Deus se esvazia de si e não tem capacidade de tomar conta de si próprio e vai garantir salvação a outros? Como é que é a história de um Deus que morre, se os deuses são imortais? É loucura. Para o judeu é frágil, é fraqueza. Porém, a mensagem de salvação não segue esses padrões estabelecidos e esperados. Versículo 23, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalos para os judeus e loucura para os gentios. A pregação da salvação que Paulo traz vem de uma grande vergonha, vem de uma grande humilhação. Irmãos, quantos de nós, se vivêssemos naquele tempo de Paulo, dos apóstolos, queriam seguir um ser aparentemente desqualificado, sem expressão, sem ter estudado nas melhores escolas, sem ser um cidadão romano, sem ser rico, um pregador sem escola, um pregador itinerante, cujo pai era um carpinteiro e ele estava desempregado agora, o Jesus. Quantos de nós, se vivêssemos naquela época, queria seguir um homem que foi morto como um criminoso? A morte de cruz não era falada nos ambientes nobres, não se falava sobre isso. Cidadão romano não morria morte de cruz. Quem morria era um escravo, criminoso, pendurado de uma cruz, nu, durante todo o dia sendo exposto, morrendo lentamente, sofrendo humilhação e zombaria. Quantos queriam ter esse homem simbolizando a sua vida? Nós queremos ter um estandarte vitorioso, de conquista. O povo que queria ter um estandarte como o povo romano, que conquistava todas as coisas. Talvez para o ser humano fosse mais fácil se Jesus tivesse vindo como Alexandre o Grande, conquistando tudo. Muito jovem, dia todo mundo estava sob o seu poder. Talvez essa mensagem, se fosse o Messias, o Alexandre o Grande, fosse mais fácil de compreender. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é que um ser, um homem,
desprezado, humilhado, pendurado numa cruz, que para o judeu, quem é pendurado numa árvore, numa cruz, foi amaldiçoado por Deus. Esse que é amaldiçoado por Deus, que é humilhado publicamente, que é desprezado entre os romanos, como um criminoso, esse é que é o Salvador do mundo. É essa mensagem que Paulo diz que prega, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que para uns é escândalo, para outros é loucura. E o judeu pergunta: como? Esse é Senhor, como esse tem todo o poder? O gentio, o grego também pergunta: como pode? Mas a verdade é que a mensagem real que pode salvar o mundo e deve ser crida é que esse Cristo crucificado é quem é poderoso para salvar. Se ela é loucura, é escândalo, Paulo diz, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus e gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Não importa o povo, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser campinense, pode ser italiano, não importa. O que importa é que aqueles que são chamados por Deus creem nessa mensagem, o que é suficiente para salvar. Para aqueles que foram chamados por Deus, Deus que os chamou, eles creem nessa mensagem, eles sentem, eles veem, eles sabem, não tem dúvida, que esse crucificado é o verdadeiro poder de Deus, e ali nessa morte, nesse plano estava a verdadeira sabedoria de Deus. E aí, irmãos, isso que é louco, que é fraco, Paulo diz, porque a loucura de Deus, isso é loucura, é uma forma totalmente diferente, irmãos, de ver um salvador, de um conquistador vir assim. Agora, eu gosto muito de corrigir as pessoas quando elas dizem, se Jesus viesse agora, iam fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Vai não, viu? Quando ele veio para salvar. Ele agora vem como rei. Ele vem como conquistador. É diferente. E João diz que ele vai reinar com vara de ferro. Vai ser do jeito que ele quiser. Não tem democracia não, viu, irmãos? É teocracia, é Deus reinando, viu? É Deus reinando. É Ele que vai reinar, Ele que vai estar à frente. Essa mensagem que Paulo diz, a fraqueza, essa loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. É nessa loucura, irmãos, que o homem encontra a verdadeira sabedoria. E aqui, nós não estamos desprezando o saber, o conhecimento. Todos nós estudamos. E a gente incentiva, estude mais ainda. Nós estamos falando a respeito de conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós não estamos falando em ter conhecimento, em saber daquilo que Deus colocou para nós. Não, devemos conhecer mais. Estamos falando de uma relação pessoal com Deus, de salvação. Paulo diz, é a fraqueza de Deus, irmãos, isso que expressa a fraqueza, a fragilidade, é mais forte do que a força humana. Aquilo que o mundo de Paulo, que para aquela época, e para nós ainda repercute, é paradoxal, até contraditório, com toda certeza, é a ação mais poderosa de Deus, é a forma sábia do Criador agir, foi fazendo aquilo em Cristo. Aí se Paulo diz, irmãos, que essa forma paradoxal, esdrúxula, vou usar esse termo aqui, acontece com a salvação, Paulo faz com que eles parem e pensem na vida deles. E diz, olha, o exemplo prático é a chamada de vocês à salvação. Observe, você está achando tudo isso loucura? Mas olhe para a vida de vocês. Versículo 26, ele diz, irmãos, considerem a vocação de vocês, o chamado de vocês. E aqui é o chamado à salvação. Não foram muitos chamados sábios segundo a carne, nem poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Como Paulo tinha falado que pela razão humana o homem não pode chegar a Deus, conhecer quem é Deus de forma sozinho, ter uma relação pessoal com Ele. Não é através da filosofia, vãs, não é através de sabedoria que o homem é salvo. Paulo diz, olhe para vocês mesmos, não foram vocês que eram sábios e conseguiram chegar à salvação. Não, vocês não eram.
Vocês não foram salvos porque alcançaram um entendimento superior, porque chegaram a compreender Deus, os caminhos de Deus, através da sua própria sabedoria. Vocês não eram poderosos, vocês não tinham nobre nascimento, vocês não foram esses poderosos que obtiveram salvação, conforme esperava e desejava. Não foi dessa forma. Foi a ação de Deus, a sabedoria de Deus agindo totalmente diferente da mente humana. E Paulo avança. Do contrário, versículo 27 e 28, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Assim como a mensagem a mensagem da cruz é totalmente contrária às inspirações humanas, o que mais se espera, assim também aqueles que foram chamados por Deus, Deus não observou qualidades, méritos, valências alguma. Irmãos, nenhum de nós aqui era bom o suficiente que Deus resolveu escolher. Todos nós éramos desprezíveis, pobres, cegos e nus, e Deus nos chamou. Antes do mundo existir, Ele nos escolheu. Assim como aquela mensagem é tosca, é esdrúxula, Deus escolhe um povo esdrúxulo, tosco, para derramar a sua graça e do seu poder e nos salvar. Ele não escolheu os melhores não, irmãos. Ele escolheu nós, pecadores, irremediavelmente perdidos, sem a graça por si só. Tem um texto que é maravilhoso, que diz assim: quem deu a Deus primeiro? Deus é devedor de quem, irmãos? Alguém deu primeiro a Deus, para Deus se tornar devedor. Quem é? Ninguém. Ninguém. É Deus que vem com a sua graça sobre cada um de nós. E sabe por quê, irmãos? Sabe por que isso acontece? Ele tinha o objetivo de demonstrar que a glória pertence a Ele. É Ele que age com sabedoria. É Ele que derrama da sua graça. Versículo 29. A fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Ninguém tem glória diante de Deus. Toda a glória humana se esvai. Porque foi Deus quem agiu do início ao fim. Toda a soberba, todo o orgulho humano cai por terra. Porque a ação é de Deus. Todo o mérito é atribuído não a quem é salvo, mas quem salvou. O mérito está nele. A glória é toda de Deus. Os seus eleitos, que Deus elege, que Deus chama, obtêm de Deus o que precisa, é Deus que dá a eles. E Paulo mostra isso. Versículo, e a gente está encerrando. 30 e 31. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura. Deus age de forma totalmente diferente. Não tem o poder que os judeus esperam, não tem a sabedoria que os gregos esperam. Mas olhem para vocês. Vocês obtiveram a graça por causa de Deus, dessa mensagem tosca, dessa mensagem estranha. Mas Deus que te chamou. E Paulo diz: aquilo que era desprezível, até a mensagem que é desprezível, vocês também, mas Deus chamou vocês. E por causa desse desprezível, crucificado, como um criminoso, Deus faz com que vocês sejam dele. Através de Cristo, vocês são de Deus. Através de Cristo,
Através dessa obra de Cristo, você consegue enxergar nesse crucificado a sabedoria de Deus. Irmãos, o livro de Provérbios vem falando sobre sabedoria, né? Filho meu, atenta às minhas orientações, tudo que eu vou falar. O escritor começa assim. No capítulo 8 de Provérbios, começa a falar sobre sabedoria. E o capítulo 8, se você for ler o livro de Provérbios, dá uma ideia que é alguém a sabedoria. Está clamando nas ruas, está por aí, adquire a sabedoria. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, toda a sabedoria é Cristo. Paulo diz aqui aos Coríntios que nós chegamos à sabedoria através de Cristo. Aquilo que era para o ser humano sabedoria não é, mas Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo diz que Cristo nos faz com que sejamos de Deus, e se torna sabedoria, se torna justiça. Irmãos, a justiça tem algo a ver com se conformar-se ao moldar o padrão de Deus, fazer aquilo que é justo e reto diante de Deus. Quem de nós consegue? Os judeus não conseguiram, não poderiam conseguir. A lei é algo maravilhoso, a lei é santa, reflete o caráter de Deus. A lei não é só os 10 mandamentos, não, tem cerca de 613 ordenanças. E lá reflete como Deus é santo, como Deus é puro. Mas ninguém consegue fazer, obedecer. Então essa história, irmãos, de guardar o sábado, como tem seita, religião aí que guarda, dizendo que ali está guardando o Senhor, não consegue guardar a lei não. Pode guardar o sábado, o domingo, não guarda. Quebra uma ou outra lei. Mas Cristo, Ele consegue fazer a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, e faz com que as bênçãos que eram para Ele, que deveriam ser para Ele por cumprir a justiça de Deus, a vontade de Deus, Ele transfere para nós. Nós temos uma justiça que não é nossa, é uma justiça externa, como Paulo escreve aos Romanos, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, que vem através de Cristo, que o justo vive pela fé, ele recebe a salvação pela fé, porque é os méritos de Cristo que é atribuído a nós. Em Cristo somos de Deus, reconhecemos a sabedoria de Deus que é em Cristo, a justiça de Deus é atribuída através de Cristo, a justiça de Cristo é atribuída a nós. Nós temos agora uma vida conforme Deus. A santificação vem através de Cristo. Nós somos um povo separado, não porque nós queremos, não porque nós desejamos, não porque achamos que devemos ser, mas porque Deus nos chamou e Deus nos separou do mundo para si. Nós somos separados pelo próprio Deus para o próprio Deus. Irmãos, nós não nascemos de novo porque nós temos interesse, mas porque Deus fez com que nós tivéssemos nossos olhos abertos e pudéssemos olhar para a cruz e ver a beleza de Cristo. Nós podemos encontrar beleza em Cristo. Somos separados de Deus para o próprio Deus e encontramos redenção em Cristo. Irmãos, a ideia de redenção é aquela ideia de alguém que é liberto mediante um pagamento. Você lembra lá de Ruth? Estava numa situação bem tosca, bem chata. Tinha vindo lá de outras terras com sua sogra. Estava passando necessidade. Não tinha emprego. Sua sogra viúva. Ela tinha que catar, colher algumas espigas que eram deixadas cair nos campos. Já era Deus mandando o seu povo ter cuidado com aqueles que menos tinham. E Ruth, no seu afazer para garantir a sua sobrevivência, ela encontra alguém que é o remidor dela, é alguém que pode pagar o resgate por ela, e paga. E ela agora se torna uma mulher de família, uma mulher resgatada, ela obtém a redenção.
Cristo é a nossa redenção. Ele pagou o preço por nós, todos pecadores, sem condição alguma diante de Deus. E Cristo é a nossa redenção. Sabedoria. Ele é a nossa justiça, a santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Agora nós podemos olhar para Deus, nós podemos olhar para Cristo e render glória a Ele. Nossa glória está em Cristo, não em nós. Nós olhamos para Cristo e rendemos todo o nosso louvor. O que nós temos é por causa dEle. A glória vem de Deus. Queria terminar, irmãos, essa mensagem dizendo duas coisas para nós. É que a única mensagem poderosa para salvar é essa mensagem da humilhação de Cristo. É essa mensagem que salva. Cristo morreu de forma humilhante para nos dar a salvação. É essa mensagem que salva. E a humilhação de Cristo foi por causa dos nossos pecados. Cristo não morre pela maldade dos romanos. Cristo não morre pela conspiração dos judeus, pela inveja dos judeus. Cristo morre por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que fizeram Cristo ir para uma cruz. E é essa a mensagem que salva. E é bem verdade que ela vai causar efeitos diferentes, mas devem ser pregadas. Pois os chamados crerão nessa mensagem e se voltarão para Deus. Por fim, irmãos, Deus escolheu as coisas desprezíveis, as que não são. A nossa glória vem de Deus. Ele que escolheu nós que não somos. Ele que escolheu nós que não temos nada a oferecer. Ele que nos chamou. Ele que nos salvou. Coisa que o mundo jamais poderia fazer. A glória é a Ele. A glória é dele, totalmente. Assim como foi no tempo de Paulo, hoje, podemos conhecer e amar a Deus e encontrar sabedoria, justiça, santificação e redenção por causa de Cristo, daquele que foi crucificado, da mensagem da cruz, que para uns é loucura, para outros é fraqueza, mas para nós é o poder de Deus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando o culto dessa noite. Senhor, tem misericórdia de nós. Essa mensagem que, ó Deus, causou tanto efeito, tanta dor, tanto escândalo há 2000 anos atrás e ainda hoje causa. Essa mensagem que nos esvazia de méritos e faz com que olhemos para Ti, olhemos para a cruz, um sinal de humilhação, e lá encontremos graça, encontremos a sabedoria de Deus, encontremos a justiça de Deus, encontremos Deus nos chamando, santificando e nos redimindo. Faz com que isso seja claro a nós. E se aqui ou alguém que porventura irá ver essa mensagem, ó Deus, ainda não tem essa fé que nós temos em Ti, abre-lhe os olhos para que veja a Tua graça, para que veja a Tua glória, para que veja a beleza da cruz de Cristo, da morte de Cristo, como uma obra perfeita, ó Deus. Faz com que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração, em nossa vida. Deus, nós Te damos graça por poder ouvir a Tua palavra na nossa língua, por ter essa Bíblia na nossa língua, por poder se reunir dia após dia, ó Deus, domingo após domingo. Te louvamos pela uma semana abençoada, para alguns semana de conquista, vitória, para outros de dificuldades, de pendências para ser resolvida a partir de amanhã. Mas para todos nós, ó Deus, foi uma semana que o Senhor esteve conosco. E a certeza que nós temos é que amanhã o Senhor estará conosco ainda. Cada um que está aqui, vem abençoando seus afazeres, sua vida diária, profissional, pessoal, sentimental. Que a Tua misericórdia seja sobre cada um.
abençoa os trabalhos da igreja. Ó Deus, que a tua graça também seja conosco. Toma em tuas mãos esse evento da consciência cristã que começa quinta-feira, que seja uma bênção para todos nós. Deus, vem com a tua misericórdia e tua graça visitando a cada um. É o que te pedimos. Por Jesus nós pedimos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus para todos sempre. Amém. Sente-se rapidinho para alguns avisos. Agradecer aí a visita dos nossos irmãos. A irmã que eu esqueci o nome, Santina, eu ia chamar a irmã Nazaré, a irmã Santina. Juan, Deus abençoe. Juan, eu corri o risco, ela tem 2 filhos, irmão. Tinha 50% de chance de acertar. Eu sabia que o nome um dos filhos era Juan. Tinha 50% de chance de acertar, né? Então, acertei. A irmã Adenilda, os demais são de casa, né? Os demais todos são de casa, né? Deus abençoe. É bênção estar com vocês. Queridos, nós iniciamos essa série, dá nem para ver direito, né? Fé em meio ao sofrimento. Às quartas-feiras começamos a exposição do livro do profeta Abacuque. Começamos quarta-feira aqui com a introdução. É só sofrimento, é só sofrência, é só lamúria, sabe? Eu ia falar até uma coisa, né? Que se um cantor aí se convertesse, talvez ele fizesse música de sofrência gospel, ouvindo Abacuque, sabe? É só sofrência nessa primeira etapa. Então venha participar conosco, quarta-feira. Se não puder, acompanhe pela internet. Nós vamos iniciar amanhã o nosso estudo bíblico nos lares, na casa de Rafael e Raíssa. Se Deus quiser, estaremos amanhã começando esses estudos. Se você quer um estudo desse na sua casa, mantenha contato, eu vou insistir, pode ter certeza. Ou você vem antes de eu lhe procurar, ou eu vou lhe procurar de todo jeito. Não tem boquinha não tem jeito não. Eu vou fazer isso. Porque nossa ideia é nós fazermos estudos simultâneos. Eu vou estar com Rafael, a família, mas a gente quer abrir outras frentes, de forma que simultânea a gente possa ter esses estudos. Você pode chamar um vizinho, pode conseguir até um estudo na casa de um vizinho, para começar a fazer. Mas depois nos procure, porque nós queremos que esse conhecimento se expanda, tá bom? Nós retomamos a nossa escola bíblica dominical, semana passada, é a cada 15 dias. Nós não teremos domingo que vem, porque domingo que vem é consciência cristã. Então nós só teremos dia 26. 26, né? Eu nem fiz o cálculo, é 26, é? É 26, pronto, dia 26. Pronto, dia 26 teremos escola bíblica dominical. Domingo à noite. Também nós não teremos culto aqui. Então, se você puder ir para a Consciência Cristã, vá. É um evento maravilhoso. E por que optamos não ter culto aqui? No ano passado foi assim, nos anos anteriores também. Porque é uma oportunidade ímpar de nós estarmos ouvindo aqueles homens de Deus que têm muito a nos ensinar. Meu avô, o pastor Germano, ele usa muito uma frase que eu acho que é de Tozer, do escritor, que ele diz assim: ouça quem ouve a Deus. Então são homens que estudaram, que têm bênção da palavra de Deus para nós aprendermos. Então vamos aprender com esses homens, com essas mulheres. Então quinta-feira começa o culto, a consciência cristã. Como nós não temos culto aqui na quinta-feira, não muda as nossas programações. Mas domingo à noite não tem culto aqui. Então vão lá para a consciência cristã, a gente se encontra lá, a gente tira uma foto e faz aquela festa todinha, tá bom? Eu sei que eu vou estar lá, se Deus quiser. Falei domingo e convido você a estar conosco. 2023 começa. A gente já passou janeiro, já está todo mundo cheio de gás aí. E eu convido você a colocar um tijolo nessa construção de 2023, nós vamos fazer. Temos muitos eventos, muitas atividades, muitas ideias. E precisamos do seu apoio. Jesus disse que a seara é grande e os cearenses são poucos. A gente quer cearense aqui com a gente, trabalhando nessa seara grande. Venha trabalhar conosco. Deus te deu dons, talentos, habilidades para você usar para a glória de Deus. Nós fizemos o calendário de eventos de programação de 2023. Já está todo ele pronto. E teremos eventos logo. E convido você a participar. Já vou divulgando que dia 11 vai ter o Chá das Mulheres. Vamos preparar aqui um referente ao Dia Internacional da Mulher. E vamos ter algum evento aqui. E queremos contar com você. Nós temos ideia, irmãos, sabe? De nós sairmos
das paredes também e irmos lá fora pregar o evangelho, proclamar. Nós queremos fazer ação social, nós queremos fazer evangelismo. Irmãos, nós temos uma feira aqui, nós temos um parque, nós temos escolas aqui próximo, que nós podemos chegar com o evangelho. E nós precisamos, cada um empenhado, para irmos a esses lugares, proclamar a mensagem da cruz, essa mensagem que é louca. Precisamos chegar nesses lugares também. Queremos, se Deus quiser, irmãos, quando for comemorar os nossos 29 anos de fundação, ter um trabalho aqui de ação social, e a gente já está pensando nisso e se programando, de ação social aqui grande. Então, ore e se envolva, e participe. Tá ok? Todos nós que somos salvos, somos membros do corpo de Cristo. E cada um tem uma função, assim como é o nosso corpo. Assim como é o nosso corpo, cada um de nós tem uma função. Jefferson gosta de falar muito disso, que o pai dele teve amputado o dedo midinho, que para muitos de nós só serve para bater na quina, né? E doer. Dói, né? E o ortopedista disse para o pai de Jefferson que ele vai ter dificuldade no equilíbrio. O dedo midinho. Todos nós temos funções nesse corpo. Temos uma função e podemos ser usados para a glória de Deus. Então, use seus dons e habilidades para a glória de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Está encerrado o trabalho dessa noite.